pouquinho. Fala pessoal, boa noite aí. Boa noite, Almeida. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Beleza. Fala, Boa Almeida. Tá noite, aí Leandro. direto da viagem aí, da visita que está fazendo. Bom ter você aqui também. Pessoal, Beleza, obrigado. falou. Obrigado aí, Leandro. Só entrei aqui especialmente para agradecer aí o Rafael aqui pela disponibilidade de fazer esse evento aí com a gente, né? Apesar de estar aqui adiantado da hora, mas eu resolvi participar aqui. Acho que eu vi a divulgação, vai ser muito bacana. Vai ser um sucesso, Rafael, como sempre, a sua participação com a gente está muito gratificante. E o Leandro aí pela promoção, Leandro. É muito bacana. Pessoal, uma boa noite para vocês aí e boa live aí para vocês todos aí. Valeu, Almeida. Só não esquece meu Rolex aí que você falou que vai me dar de presente, hein? Eu já mandei a foto, né? Só falta o Rolex. Ah, então tá bom. Então tá beleza. Rafael, vamos esperar uns 2 minutinhos. O pessoal tá chegando, a gente começa Beleza. aí, tá bom? Pessoal, Tranquilo. enquanto a gente espera, eu vou colocar no chat aí para todo mundo é, para um link de um formulário, né, para vocês preencherem. Para nós no final vamos sortear 3 livros aí. Um livro que o professor Rafael tá, tá dando, que é de autoria própria dele. Depois o livro do professor Schust lá de São Carlos e um livro do Aliô, aquele de informática aplicada ao software de dimensionamento, tudo. Enquanto isso, Rafael, se você quiser falar do livro aí, pode. Ah, bacana. Bom, primeiramente eu agradeço, né, ao Leandro, ao Almeida, dois grandes amigos, né, que a engenharia me deu por esse convite e poder estar participando dessa iniciativa aí da especialização da Unicamp em estrutura, certamente um dos programas aí mais fortes na formação de especialistas em estruturas. Então, para mim é uma honra também voltar para a Unicamp, onde eu fiz o meu mestrado. E aí, na conversa, né, vocês falaram que iam sortear 2 livros, eu também me propus, então, a passar uma cópia aí do meu último livro, Em Frente ao Buriti, Reflexões do Engenheiro de Estruturas, onde eu conto aí algumas situações, alguns causos, né, da vida de engenheiro de estruturas, onde eu faço um certo romantismo da nossa profissão. Né? A nossa profissão ela é envolta com muita coisa interessante que muitas vezes a gente não conta. Então, nesse livro, eu trago uma série de situações que acontecem, né? Dos dramas que a gente vive, dos desafios que a gente vive, das superações que a gente acaba passando, né? Então é um livro que fala bastante da vida, mas que vai misturando sempre com a engenharia, com a análise não linear, com o reforço, com uma série de conceitos. Então, digamos aí que é o romance do engenheiro moderno, né? Ah, legal, Rafael. Pessoal, só antes da gente começar a palestra do professor Rafael, deixar um aviso para todos aí, né? O nosso curso para formação de especialistas em projetos estruturais teve início essa semana mais um bimestre, né? E a gente já teve início de algumas disciplinas essa semana, que foi a introdução à alvenaria estrutural com o professor Guilherme Parsequian, também outro parceiro nosso que semana passada fez uma live também para divulgar o que a gente está trabalhando agora nesse bimestre com vocês, com os alunos. Também a gente tem a disciplina de estruturas mistas, aço e concreto, que está até começando hoje, tá certo? E semana que vem a gente começa a disciplina de lajes protendidas com o professor Rafael, que terminou essa semana a disciplina de vigas protendidas, que foi um sucesso a disciplina que ele deu, o pessoal gostou bastante. E semana que vem começamos as de laje protendida. Fica o convite para vocês, eu vou colocar depois no chat, para quem tiver interesse ainda de se matricular, mesmo fora do prazo, é só mandar um e-mail, eu vou colocar o e-mail no chat,
e você só mandar o e-mail solicitando a matrícula lá para a Marina, para o Ricardo, para a Lucinelli, para vocês se inscreverem. Para as disciplinas que começaram essa semana, a gente até está liberando a matrícula ainda, porque as aulas são todas gravadas, né? Então, mesmo quem perdeu a primeira semana lá de alvenaria estrutural ou de estrutura mista, fica ainda tranquilo para assistir, porque a aula está gravada, dá para correr atrás ainda. E a disciplina de laje protendida que começa a semana que vem. Então, ainda para quem não se matriculou, fica o nosso convite aí para se matricular. Acho que vai ser um bimestre bem bacana aí. A gente tem o Parsequian trabalhando com a gente, o Rafael. Eu estou dando uma disciplina também de informática, aplicação do TQS no dimensionamento, né? A FEC 69 de segunda-feira. Então, fica o convite para todos vocês. Tá certo? Quer falar mais alguma coisa, Almeida? Não, só desejar aí uma boa palestra, pessoal. Eu acho que o Leandro passou. Agradecer ao Rafael mais uma vez. Eu acho que um grande parceiro, um grande amigo nosso aí. E até, como é que é? Falar que no livro dele a gente discutiu bastante algumas coisas que está no livro dele, que é que é um caos que não terminou ainda, viu, Rafael? Mas depois eu te conto as últimas. Depois eu vou te contar para você escrever o volume 2, as últimas peripécias da engenharia no Brasil. Bom, pessoal, boa live aí, então. Então tá bom, gente. Vamos dar início aqui. Eu vou passar a palavra para o professor Rafael. Acho que a maioria do que já estão assistindo aqui conhecem, mas o professor Rafael é doutor em estruturas pela Escola Politécnica, professor titular da Universidade Estadual de Maringá e autor de diversos projetos aí na área de estruturas, né? Principalmente em protendido, vem desenvolvendo várias pesquisas na área de cisalhamento, método das bielas ou método das escórias e tirantes. Então acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Rafael, obrigado. Para quem não sabe, eu conheço o Rafael desde 2001 na fila da matrícula do doutorado, né, Rafael? Estamos É ficando isso aí. velhos já, 20 anos já. Falou, É, Rafael, aproveita aí. show. Vou pôr para compartilhar aqui então e já vamos começar então. Bom, então o nosso tema de hoje é esse daí, ó, cisalhamento em peças altas sem estribos. Até quando vai o mistério? Então, primeira coisa, muita gente vai perguntar, poxa, mas por que alguém faria uma peça alta sem armadura de cisalhamento, né? Já é uma primeira situação. Veja que no Brasil nós estamos entrando numa nova etapa, construção de edifícios muito altos. E aí, muitas vezes, fazer o bloco de fundação isolado para cada pilar pode começar a se tornar inviável. Então, tem sido feitas algumas alternativas, já considerando uma única fundação, um radiezão estaqueado, com alturas elevadas. Então, nós estamos entrando numa nova era e por isso a gente precisa ter um pouco de cuidado em relação a que os códigos normativos apresentam. Então, essa palestra chama atenção para esses tipos de problemas. A gente vai mostrar o que a gente tem de mais moderno do ponto de vista teórico e mostra, então, os problemas e as dificuldades que a gente tem envolvendo esse assunto. Cisalhamento é, sem dúvida, um tema bastante controverso. Cada país aí tem a sua experiência, é difícil da gente chegar realmente num consenso em relação ao que fazer com o cisalhamento, especialmente para peças mais altas. Aqui só uma breve árvore científica, né, onde eu condenso aqui todos os profissionais que eu tive o privilégio de trabalhar, desde do meu mestrado até os pós-doutorados, também os meus orientados, a minha produção. Então, essa árvore ela sintetiza de uma maneira muito interessante a grande corrente, né, que a gente acaba formando aí ao longo da nossa vida profissional, mostrando que, de uma maneira, todos nós estamos aí, de alguma maneira, conectados, né? Então, certamente, muitos daqueles que podem estar assistindo a apresentação, em algum momento pode ter se deparado com algum desses personagens que constam aqui nessa pequena árvore, né? Então, vamos começar com a questão do chamado efeito escala.
conhecido na literatura internacional também como size effect ou scaling of failure. Veja que Leonardo da Vinci, que sem dúvida foi um grande engenheiro, na verdade, da Vinci foi um multiprofissional, teve uma série de formações. Lá em 1500 ele já tinha observado essa situação do efeito escala. Então ele havia observado que se você tivesse cordas com um diâmetro igual, ele observou que aquelas que eram mais compridas tenderiam a ter uma resistência menor do que aquelas cordas que tivessem um comprimento menor. Então, o Da Vinci propôs essa ideia, né, de que quanto maior fosse a corda, menor seria a sua resistência, apesar de você ter para as duas cordas de comprimentos diferentes o mesmo diâmetro. Na sequência, 1638, aparece o Galileu, que teoricamente digamos assim, o decano da ciência, né? Talvez tenha sido o primeiro pesquisador a sintetizar tudo de uma maneira que mudou o mundo dali para frente, com a publicação do livro Duas Novas Ciências, um livro fantástico, que é um diálogo entre três personagens, né? O mestre que mostra os conhecimentos e dois alunos, um com um nível mais avançado e outro com um nível um pouco mais básico, e eles vão dialogando sobre ciência ao longo desse livro, e aí o Galileu vai introduzindo, então, aspectos teóricos, e lá pelas tantas eles apresentam o comportamento de uma viga engastada. Então, o Galileu Galilei, que foi talvez o primeiro cientista formal que a gente conheceu, ele falou que o Leonardo, na verdade, não estava certo, né? Na verdade, ele havia feito uma observação dos grandes animais da natureza e, a princípio, atribuiu, observando esses animais gigantes, que a fraqueza, provavelmente, desses animais gigantes estava nos ossos, que continham, então, espaços maiores, né? Então, o pessoal observava a natureza e já conseguia sacar que existia alguma coisa relacionada com a escala dos objetos observados, né? Mas foi um pouquinho depois, com os trabalhos de Marriott, que basicamente fez uma série de ensaios, que começou-se a observar algo um pouco mais profundo. Então, o Marriott ele pensou o seguinte: bom, eu posso ter as mesmas cordas lá do Da Vinci, mas na verdade o que vai acontecer é que quando você tem uma corda maior, você tem uma probabilidade maior de você ter uma falha nessa corda. E talvez por isso se explique o fato da corda maior apresentar, mesmo com o mesmo material, uma maior tendência à ruptura. Então ele conclui que quanto mais comprida, larga a estrutura, maior seria a probabilidade de você encontrar algum elemento ao longo do comprimento que tivesse uma baixa resistência e que, portanto, pudesse levar a uma ruptura com a carga mais baixa. Então, assim, ele começa a introduzir uma ideia de teoria estatística aplicada ao efeito escala. Mas veja que esse assunto, de maneira um pouco mais formal, só começa a ser tratado na década de 70. Então, na década de 70, tendo-se em vista a construção de estruturas de concreto de grande porte, como, por exemplo, barragens, reatores, pontes, ou seja, estruturas que, em termos de escala, eram muito mais amplas do que as nossas estruturas convencionais, começa-se, então, a ter uma tendência de um estudo um pouco mais aprofundado sobre essas questões relacionadas ao efeito escala. E dentro desses nomes, um nome que é referência mundial e que vale a pena estudar os trabalhos é o professor Bazin, que é, sem dúvida alguma, o maior especialista atualmente no efeito escala. E aí, tomando carona na ideia de uma fábula, todo mundo já deve ter ouvido aquela fábula, a formiga e o elefante, né? Pode a formiga matar o elefante? Veja que a formiga, aparentemente, é um serzinho muito frágil quando comparado com o elefante. Agora, se eu perguntar quem que aguenta mais, a formiga ou o elefante? Claro que você vai falar, poxa, não tem nem dúvida, o elefante tem muito mais capacidade que a formiga, basta uma pisada do elefante e mata a formiga. Agora, faça a seguinte pergunta:
quantas exemplares de formiga uma formiga consegue carregar? E quantos exemplares de elefante um elefante consegue carregar? Quando você faz essa pergunta, você vai perceber, então, que dentro da escala de grandeza de cada um desses elementos, a formiga tem uma força fantástica, enquanto o elefante não consegue carregar um exemplar dele. Então, o que acontece? As peças que a gente tem hoje em dia é como se fossem as nossas formigas. Tá? Nós temos os ensaios, são feitos para pequenas peças, vigas de pequenas alturas. Então, é como se fossem as nossas formigas. Você faz um ensaio e conclui que ela aguenta demais. E aí, quando você vai ensaiar as vigas elefantes, as vigonas altas, e você espera, portanto, que vai ter uma resistência absurda, isso não se cumpre. Você obtém uma ruptura para uma carga muito abaixo do que aquela esperada. Então, veja que a maioria dos códigos normativos estabelece que a resistência ao cisalhamento é proporcional à altura útil. Portanto, conforme você aumenta a altura útil, você aumenta a capacidade de maneira linear. Acontece que isso não é verdade. Isso é verdade até um certo ponto, dentro do que a gente conhece de ensaios experimentais para as vigas de pequeno porte. A partir do momento que a gente começa a aumentar demais a altura do elemento e começa também a trabalhar com situações de modificação de diâmetro máximo de agregados, taxa de armadura longitudinal, nós podemos ter surpresas muito desagradáveis em relação à resistência do elemento estrutural. Então, essa imagem ao lado ilustra que a tua tensão, conforme menor o elemento, ele tem uma tendência de ter um pico maior do que um elemento maior. Tá? Então, esse efeito, realmente, ele existe, tá? Ele foi comprovado, não faz tanto tempo assim que isso foi comprovado, demorou para comprovar, mas realmente ele existe. Agora, o problema é que ainda nós não conseguimos ter um consenso em como tratar isso daí, tendo-se em vista o grande número de variáveis que perturbam o problema do cisalhamento. Tá? Flexão está resolvido. Se for na China, para a Rússia, para o Uruguai, qualquer lugar, a armadura da viga para flexão é a mesma. Agora, para cisalhamento, a coisa complica mundo afora. Aqui nós temos, portanto, os modos de ruína envolvendo cisalhamento. Esse é o modo típico, em que a gente tem uma fissura diagonal que leva a estrutura bruscamente à ruína. Nós temos aqui uma outra situação com abertura de fissura com a ruína por compressão. Uma outra tipo de ruína em que a gente tem basicamente um escorregamento na região da armadura, uma ruptura por compressão na biela e um modo combinado formando uma espécie de arco. Então, existem muitas possibilidades de formas de ruína por cisalhamento, e algumas vezes a gente tem isso daí de maneira combinada. Tá? Agora, como que a resistência ao cisalhamento se desenvolve? Todo mundo que lê a 6118, em algum momento já se deparou lá com a seguinte frase: efeitos complementares ao modelo de treliça, né? Então, você tem mecanismos complementares que fornecem uma resistência adicional àquele mecanismo de treliça que nós imaginamos na hora de calcular o cisalhamento. Esses mecanismos você tem uma região comprimida, você tem também o intertravamento de grãos que você tem quando você abre a interface da fissura, ali tem agregados. E esses agregados nessa interface dificultam o deslizamento dessa fissura por atrito que você desenvolve nessa região. Portanto, o tamanho do agregado acaba também influenciando na resposta ao cisalhamento. E ainda você tem o efeito da armadura longitudinal, que gera também um efeito pino e ajuda a não separar essa interface de fissura. Então, essas parcelas contribuem na resistência ao cisalhamento de maneira adicional ao modelo clássico de treliça, que pega o cisalhamento através de uma diagonal comprimida, armadura transversal e também modificação na força na armadura longitudinal. Tá? O problema é quantificar a contribuição dessas parcelas. Então, o problema começa a tomar forma na década de 50, quando no hangar da Força Aérea Americana, umas vigas de grande porte amanhecem rompidas. Essas vigas tinham uma característica especial
que elas não tinham armadura de cisalhamento e tinham uma taxa de armadura longitudinal pequena. Então, na ocasião da ruína acontecida nessas vigas com mais ou menos 91 centímetros de altura, a peça tinha uma armadura longitudinal de mais ou menos 0,45%, então veja que era uma taxa de armadura muito pequena. E na época, estudando a tensão de cisalhamento, a tensão atuante era mais ou menos de 0,5 MPa, enquanto o ACI da época permitia uma tensão em serviço na faixa de 0,62. Então veja bem, do ponto de vista normativo, o que previa o ACI não era para essa viga ter rompido, ela estava respeitando o que dizia a norma. Mas a viga amanheceu rompida. Então os estudos que foram feitos concluíram que, na verdade, essa viga tinha rompido devido à atuação conjunta de cisalhamento na peça sem armadura transversal, mas em combinação com tensões de tração desenvolvidas por deformações impostas por retração e também movimentação térmica. Isso foi o que acreditaram que fosse na época, em vista da baixa tensão de cisalhamento, que era inferior àquela que era requerida pelo ACI. Tá? No entanto, profissionais aí desconfiados de que essa teoria, que essa hipótese não fosse totalmente verdade, continuaram fazendo alguns estudos para nossa felicidade. Então veja aqui, a equação clássica do ACI em PSI, né, pounds per square inch, essa daqui, ó, VC, seria a parcela resistente da diagonal comprimida, ou um cortante máximo que teoricamente preserva essa diagonal. 2 vezes raiz do F'C BWD, ou você pode usar isso daqui também MPa. Raiz de F'C sobre 6 BWD. Então veja que foram feitos uma série de ensaios experimentais. Então essa curva, se a gente pegar e puxar o 2 aqui, veja que você teria pouquíssimos ensaios que cairiam fora. E o ensaio da Força Aérea Americana nitidamente caiu muito para baixo. Aí vem na sequência, então, aqui são os experimentos que geraram a expressão que continha na norma americana, aparece o Kane. Aí a gente começa a entender na história por que a Universidade de Toronto, com o professor Collins, que acabou desenvolvendo a Modified Compression Field, é tão forte. Porque o Kane também começou os seus trabalhos lá na Universidade de Toronto. Então já é uma corrente clássica de desenvolvimento, né? O Kane, ele fez esses ensaios no qual ele demonstrou, então, que conforme você crescia a tua altura, o que acontecia com a resistência ao cisalhamento? Ia caindo. Só que olha que fascinante. Quando você traça o 2 aqui, esse 2, nenhum resultado ficou inferior a esse 2 que aparecia no ACI. Então, o Kane teve uma certa infelicidade aqui e o ACI não mudou a sua fórmula, porque nesses resultados do Kane, o 2 não foi quebrado. Acontece que, na época que o Kane fez esses resultados, ele utilizou uma taxa de armadura longitudinal de 2,8%, que teoricamente é considerada uma armadura longitudinal elevada. Então, a coisa ficou parada. Os americanos sabiam que tinha um problema, mas os resultados não conseguiam comprovar, parecia que estava tudo ok, quando de repente, então, os japoneses aparecem com uma série de ensaios, que por sinal eram ensaios de vigas que não contemplavam armadura de cisalhamento e que por sinal a armadura longitudinal tinha uma taxa muito semelhante à das vigas rompidas na Força Aérea Americana. E além de eles, então, fazerem um ensaio com essa característica, eles também variaram os agregados e perceberam que conforme modificava-se os agregados também tinha uma queda, ou seja, além de, conforme você aumenta a altura, você muda o agregado, você tem, portanto, um efeito escala. Então, a partir daí, com ensaios realmente substanciais, ensaios realmente muito bem elaborados, ficou-se comprovado que realmente existia problema na expressão do ACI e que, portanto, não dava para utilizar mais aquele 2 que você utilizava aqui, ó. Provou-se que, na verdade, tinha muita peça rompendo aqui, conforme você aumentava e mudava o agregado, para resistências muito menores. Aí bateu o sinal de alerta. Poxa, então, o problema encontra-se aí, provavelmente, na taxa de armadura longitudinal e no agregado, tá? Agora, veja aqui, nesses resultados levantados pelo Collins.
de um banco de dados, na época, né, hoje nós devemos ter mais de 1.849 ensaios de cisalhamento, apenas 149 ensaios tinham vigas com altura superior a 56 centímetros. Então, veja como a coisa fica complicada. E se nós trouxermos, então, essa avaliação para os dias de hoje, a coisa fica ainda pior. Por quê? Primeiro, não é o caso do Brasil, mas no caso dos Estados Unidos, por exemplo, já têm sido utilizados aços de elevada capacidade. Outra característica de hoje em dia, a utilização de concretos com resistências mais elevadas. Isso a gente já tem utilizado mais. E aí que mora o perigo, porque já foi observado que concretos com resistências maiores têm um maior aguçamento por efeito escala, ou seja, a coisa fica ainda pior quando você utiliza concretos de elevada resistência. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem toda essa modalidade de querer utilizar aços especiais, concretos com resistências superiores e ainda peças com alturas mais elevadas. Então, sem dúvida que a gente precisa de novos ensaios, com novas características para conseguir capturar esse comportamento, que já era complicado no concreto convencional e que agora tem de se tornar ainda pior. Existe um caso de uma ruína de uma plataforma, ela não está necessariamente ligada com um problema de efeito escala, mas ela é ilustrativa de algumas situações que eu gostaria de comentar. Então, na Noruega, essa plataforma, a Sleipner, ela acabou rompendo. É claro que o motivo de ruptura dela foi muito mais por um problema de análise equivocada em elementos finitos e também a falta de uma avaliação, uma conta simples, manual, para demonstrar que as tensões atuantes eram superiores às máximas tensões que ali atuariam em função da pressão hidrostática. Mas o fato é, nós estamos falando de paredes de concreto com 50 centímetros de altura. O que eu quero levantar é, bom, vamos imaginar que a análise em elementos finitos estivesse correta, certa. Será que a avaliação do cisalhamento numa laje, numa parede com 50 centímetros de altura, com essa armadura de cisalhamento, seria apropriada? Fizeram ensaios, colocando uma armadura depois, que achavam que seria o apropriado, e funcionou. Mas veja bem, será que a gente pode sair aplicando de maneira indiscriminada o que a gente tem na 6118 para lajes sem armadura de cisalhamento, com 50 centímetros de altura? Quantas lajes nós conhecemos com ensaios com alturas acima de 50 centímetros? As lajes são ensaiadas com 20, 25 centímetros, agora 50 centímetros, nós já estamos falando do dobro da altura. Tá? Então, esse problema, que causou um prejuízo aí fantástico, na casa dos 700 milhões de dólares, felizmente não morreu ninguém nesse acidente, mas demonstra a importância, primeiro, no cálculo automático de estruturas. Ninguém teve aí a ideia de verificar manualmente, com uma conta simples de resistência dos materiais de tensões e cisalhamento, que seria já suficiente para evitar esse colapso, e também a falta da armadura de cisalhamento. O que eu quero chamar aqui a atenção é que muitas vezes a armadura de cisalhamento, que os caras na obra chamam daqueles ferrinhos, e muitas vezes jogam esses ferrinhos fora, esses ferrinhos que falam são muitas vezes essenciais para o equilíbrio da seção. Tá? Então é muito perigoso toda peça que envolve a necessidade de armadura de cisalhamento. Então aqui você tinha uma armação, não foram colocados estribos nessas paredes, nessas células, ela rompeu, né, nessas células chamadas de tree cell, e aqui ilustra o plano de ruptura delas. Observe que essa armadura, que era uma barra, uma T-headed bar, que é basicamente uma barra que fica longitudinal, ela não foi ancorada apropriadamente, e aqui você não tinha os estribos. Então, olha que interessante, com o modelo de escoras e tirantes, demonstraria que essa armadura precisaria ser mais ancorada, mais para frente, para poder gerar um equilíbrio com os estribos que seriam necessários em função do alto nível de tensão de cisalhamento atuante na parede, que pode ser calculado de maneira muito simples, considerando uma cota de 67 metros de coluna d'água, calculando isso numa faixa de largura linear de 1 metro, considerando seção de 50 de espessura com uma faixa unitária. Você teria um cisalhamento de mais ou menos 1.500 kN, o que induziria uma tensão de mais ou menos cisalhamento 3 MPa. Na mão você fazia essa conta, que os caras dimensionaram de maneira automática, utilizando na época o programa de cálculo de elementos finitos mais poderoso que tinha na época, e calcularam a armadura de maneira automática,
armaram a cisalhamento até uma certa altura e depois não colocaram mais armadura. E ela rompeu justamente na parede sem armadura. Se pegar a norma britânica, a máxima tensão que você conseguiria sem armadura de cisalhamento seria alguma coisa na casa de 0,91 MPa. E a tensão atuante 3 MPa. Agora sim, um problema já realmente envolvendo um problema. Claro que nem todo problema ocorre por uma única causa. Aqui, nesse caso da ruína da plataforma La Concórdia, teve um problema também de falta de manutenção. Mas já começa a ilustrar um tipo de situação que os canadenses, os americanos usam muito e que possivelmente nós brasileiros venhamos a utilizar nos próximos anos, que é a utilização de peças altas sem armadura de cisalhamento, porque colocar armadura de cisalhamento nessas peças, que são peças espalhadas, é complicado. Então, você normalmente tenta jogar isso para o concreto. Então, existia aqui um certo consolo, esse consolo levava carga e você tinha um modelo aqui de escoras e tirantes com campos principais de compressão e campos principais de tração. Então, não tendo estribo, o que acontece? Você vai ter um plano de fraturamento que acaba, então, puxando na direção perpendicular onde você tem tensões de tração. Como você não tem estribos, o concreto é que tem que absorver, você então tem essa ruína. Só que tem aquele problema. Quanto maior a peça e menor a taxa de armadura longitudinal, o efeito escala entra em ação e a ruína do elemento pode ser muito mais rápida do que aquela que a matemática que a gente tem formulada em viguinhas formiga, figuinhas pequenininhas, daria para a gente nessa situação real. Então veja que esse tipo de situações de peças mais altas, sem armadura de cisalhamento, pode aparecer em estruturas, por exemplo, tipo metrô, para conseguir fazer as lajes de cobertura, pode surgir em lajes de transição, pode surgir, inclusive, em situações que nós temos utilizado no nosso dia a dia aqui no Brasil, começamos a usar. Essa daí é a fundação do edifício Yacht House. Então, um grande bloco, gigante, sobre uma série de estacas, e aí as forças vindas dos pilares têm que trafegar por dentro desse bloco, e muitas vezes não se coloca uma armadura de cisalhamento. Agora, como que é feita a avaliação da capacidade resistente ao cisalhamento numa peça que tem 2, 3 metros de altura? Se você aplicar 18, a força de ruína para a força cortante vai dar uma coisa absurda, que não condiz com a realidade. Essa daqui, por exemplo, é um bloco de fundação, uma foto cedida gentilmente pelo engenheiro Eliomar Cachoeira, da Precisão Projetos Diferenciados, lá de Itapema, em que mostra, olha a situação dos operários dentro do bloco de fundação. Então, uma estrutura que realmente tem seções com um cortante intenso e que a altura útil é muito elevada. Esse é um exemplo de uma consultoria que nós fizemos recentemente, fiz um trabalho em parceria com o escritório da PhD Engenharia, que é comandada pelo grande professor Paulo Helene, e aí, na parede de um silo, existiam armaduras de cisalhamento. Mas, de acordo com os relatos que a gente tem na obra, essas armaduras, por dificultarem a montagem, muitas vezes foram retiradas da peça. E aí, a estrutura acabou, junto à região dos apoios, após a misla, com um cortante fantástico, sofrendo aí uma ruptura localizada. Então, veja que onde tem necessidade de estribos e você não põe, a coisa vai apertar. Então, dentro desse contexto em que a gente tem peças elevadas com pequenas armaduras, acabam por propiciar, muitas vezes, cargas de ruína inferiores àquelas previstas pelas normas, existe uma grande preocupação de atualizar as expressões normativas para cisalhamento conforme você vai aumentando a altura. Uma dessas iniciativas foi feita pela equipe do professor Collins, lá na Universidade de Toronto. Então, foi ensaiada uma grande viga e foi feito um concurso internacional para prever qual seria a carga de ruptura. E você podia usar o que você quisesse, norma brasileira, europeia, canadense, americana, programa de elementos finitos, o que você tivesse ao seu alcance. Então, foram convidados os líderes em pesquisa mundial na área de cisalhamento, convidados para participar desse concurso, tá? Felizmente, na época eu estava lá nos Estados Unidos, como membro também do Comitê de Cisalhamento do ACI, fomos convidados e mandamos o nosso chute, né? Porque não tem jeito realmente de você
ter um critério racional, porque é justamente o critério que nós estamos buscando, né? Então foi feito o concurso justamente para isso, para ver quem que acertava a carga de ruína dessa viga. E aí nós conseguimos colocar uma contribuição nesse primeiro momento. Não foi tão boa a nossa aproximação, mas ficamos orgulhosos aí de poder estimar a carga de ruína de uma viga de 19 metros de comprimento com 4 metros de altura, que foi ensaiada num primeiro momento aplicando uma carga num vão sem armadura de cisalhamento. Quando a peça rompeu, então, a peça foi protendida transversalmente e daí foi ensaiado o lado esquerdo da peça. Fizemos modelagens analíticas e também utilizando o programa Athena, do Cervenka, da República Tcheca, que inclusive foi o vencedor do concurso. Aqui dá para vocês terem uma ideia do nível de dispersão das respostas previstas e do nível de ruptura da peça. Veja que tem respostas aqui absurdas, completamente absurdas, e a peça rompeu nessa faixa. Aqui nós temos vários pontos, ó. Então aqui essa é a região de ruptura, e aqui as várias né, os vários chutes que deram. A minha proposta, junto com o professor Sérgio Brenha, é essa daqui para a viga do lado sem armadura de cisalhamento, e esse chute aqui para a viga com armadura de cisalhamento. Passamos meio longe, mas pelo menos não demos um chute tão absurdo como esses daqui, né? Ficou um pouco longe. Aí, me liguei, falei, eu acho que nós temos que melhorar a maneira de simular isso daí. Então, aí me tornei um entusiasta desses ensaios, desses concursos, e passei, então, a investigar mais esse tema, essa linha, e foi daí, basicamente, que surgiu o meu interesse por essas peças altas. Então, a partir desses ensaios, inclusive, o ACI acabou, na sua versão de 2019, refinando os métodos de cálculo para esse tipo de peça. Então, isso daqui ilustra o efeito da taxa de armadura longitudinal. Veja que quanto menor a taxa de armadura longitudinal, menor vai ser a capacidade ao cortante. E conforme você vai aumentando a taxa, ela vai crescendo. Da mesma maneira, foi introduzido esse parâmetro lambda-S, que é um parâmetro que leva em conta a altura útil da peça. Então, veja que quanto maior a altura útil da peça, você vai tendo uma tendência aqui desse valor vir caindo aqui para 0,40. Ou seja, isso significa que você vai pegar a expressão clássica lá do ACI de cisalhamento e vai multiplicar por um 0,40 se ela tiver altura muito elevada. E assim você reduz essa carga máxima que ela pode chegar. Então, a expressão basicamente é essa. Vamos pegar aqui peças em que a armadura transversal seja menor do que a mínima. Então, vai ser 8 vezes esse lambda-S, vezes um lambda, que normalmente depende do tipo de concreto, se é um concreto leve ou não. A taxa de armadura elevada a 1/3, raiz de F'C. Aqui já seria um efeito, né, de força normal, que também vai perturbar, se você tiver, por exemplo, uma tração, ela vai diminuir essa capacidade ao cisalhamento. Tá? Agora, essa expressão é o que a gente tinha de mais moderno, tá? Lançado em 2019. Então, até um primeiro momento, agora nós temos uma expressão que, então, consegue melhorar a situação. O que o Eurocode diz para a gente? Diz o seguinte, que se você tiver regiões em que o cortante de cálculo for menor do que o cortante resistente, então não haveria necessidade de colocar uma armadura de cisalhamento. Tá? No entanto, o ACI pede que você sempre coloque uma armadura mínima. Tá? Só pode desprezar a armadura mínima de cisalhamento em casos como lajes. Então tem aqui essa passagem. Ó. Como lajes, você poderia desprezar essa armadura de cisalhamento. Tá? E o ACI o Eurocode vem com essa expressão. Veja que ele tem aqui um fator CRDC, que basicamente vai ser dado por isso daqui, 0,18 dividido por gama C. Ele entra com o parâmetro K, que é exatamente o quê? Um efeito escala aqui, ó. Veja que ele é 1 mais raiz de 200 sobre D. 100 vezes ρ vezes FCK elevado a 1/3, mais um K1 aqui. Esse K1 é muito semelhante ao da nossa norma, 0,15, DWD. Então veja que essa expressão, ela é muito semelhante à expressão da 6118 para lajes, com a diferença de que a nossa norma não contempla essa parcela que daria aí um efeito escala de diminuição da capacidade do elemento com o aumento da altura útil. Então essa é a expressão da 6118. Ó. Você teria aqui um fator K, que basicamente é dado por 1,6 menos D, poderia
reduzir aqui, e tem um limite, né, superior, ou seja, não menor do que 1 cu-D em metros. Vai pegar aqui um efeito pino, né, em função da taxa de armadura longitudinal, e um efeito aqui da protensão, que pode amplificar essa capacidade, ou se eu tiver uma força normal de tração, eu tenho que entrar com negativo, fazendo com que esse VRD1 caia. Tá? Então, essa é a expressão que a gente tem hoje em dia, mas veja que na nossa expressão, você entra com um D aqui, 1,6 de D, precisaria fazer essa conta aqui para ver se esse 1 menos 6 de D, como que ele se comporta perto desse outro fator K aqui do Eurocode. Tá? Mas o fato é, se você respeitar VSD menor do que VRD1, então você não precisa pôr, teoricamente, no elemento de laje, a armadura de cisalhamento. Se precisar pôr a armadura de cisalhamento, o que a norma faz para esses casos de laje? Ela vai remeter aos critérios de 17.4.2, que é basicamente o critério de quê? De viga. Tá? Mas não tem, em momento nenhum, ao meu ver, dentro da 6118, essa possibilidade de você utilizar uma viga, já que ele está remetendo para a viga, uma viga sem armadura de cisalhamento, né? Ou seja, a gente nunca faria o que os americanos fazem, nunca colocaria uma viga sem armadura de cisalhamento como eles fazem, né? Então, essa seria a ideia. Então, veja que você tem uma parcela, a nossa parcela, que seria a contribuição do concreto. O VRD3 é uma contribuição do concreto e uma contribuição da armadura. O nosso VC, nos casos de flexão simples, é basicamente o VC0, que vai depender de quem? Da resistência à tração do concreto. Então, pegue, por exemplo, aquela viga ensaiada ali pelo Collins e tente calcular a força máxima desse cisalhamento, ou a força máxima cortante, de ruptura daquela peça com as expressões da 6118, vai dar um valor muito alto, porque como a norma trabalha linearmente com altura útil D, você vai ter valores que não correspondem à realidade do problema. Agora, em 2020, teve mais um ensaio nessa expectativa de ensaiar peças sujeitas ao efeito escala. Então, foi ensaiado por esse grupo na Universidade de Corunha, por esse grupo chamado Orbital. Eles ensaiaram a maior viga já ensaiada na Europa. Tá? Então, é uma viga que tem quase 2 metros de altura. De novo, colocamos o nosso nome. E dessa vez nós mudamos um pouco a sistemática. Ao invés de fazer só no programa Athena, fiz algumas contas doidas, misturando conceitos de método das bielas, e aí a coisa já começou a ficar um pouco mais interessante. Então, uma viga basicamente com 7 barras de 32, 20 de largura, 2 de altura e 11,8 de vão. E aí, cheguei numa carga de ruína com 975, é claro que eu utilizei algumas expressões do ACI, combinada com o método das bielas, imaginando que essa treliça, na verdade, como eu não tenho armadura, esse tirante teria que ser absorvido pelo concreto, então assim eu consegui chegar numa carga que eu pudesse chutar. E aí foi muito interessante, porque o resultado desse ensaio ainda não saiu desse concurso, o que causa uma estranheza grande. Mas como o concurso foi transmitido ao vivo pela internet, no dia do concurso, quando eles estavam testando e a viga já estava aqui rompida, veja aqui que eu chutei 975, aqui já estava ensaiando e eu entrei no próprio chat dos caras e escrevi lá, ó, estimado 975, rompa. E aí, ao final do concurso, máximo a 973 quilonewtons, ou seja, um erro de 2 quilonewtons. Então, poxa, eu acho muito difícil de realmente não ter levado, mas já escrevi para os caras, pergunto o que aconteceu e não respondem e não dão resultado por algum mistério aí. Vamos esperar cenas do próximo capítulo, ver se aparece esse resultado. Mas aqui, então, com a mistura de vários métodos, deu para já chegar numa carga um pouco mais realista e que, mais uma vez, se eu aplicasse a 6118, aplicasse o ACI puro, não chega nem a pau nesse resultado. Você vai obter lá 1.500, 2.000 quilonewton de carga de ruptura, enquanto, na verdade, está rompendo muito antes. E agora, na última semana, teve um outro concurso, que foi... O concurso ainda vai ser realizado, né, lá na Universidade de Berkeley. Então, eles propuseram aqui um ensaio de uma nova Monster Beam, né, uma nova viga gigante, aí, mais ou menos na mesma ordem de grandeza da viga do Collins, lá no Canadá.
Os canadenses e os americanos são tipo Brasil e Argentina, né? Os caras estão sempre brigando para ver quem que faz mais. Então sempre foi assim e sempre talvez será. Então aqui eles convidaram novamente via o comitê de cisalhamento do ACI para esse concurso, que é de novo um blind prediction, né? Eles te dão as características da peça e querem saber, ó, qual a carga de ruína. Então, é uma viga de 25 de largura, com 3,55 de altura. Então, pensa nisso, uma viga de 3,5 metros de altura, com um vão de 21 metros de vão. Então, primeiro, para o lado direito não tem estribos, então você vem e ensaia, provavelmente ela abre uma fissura. Quando abre a fissura, os caras vêm aqui e protendem ela, e daí ensaiam o outro lado. Então, eles conseguem tirar duas cargas. Um lado que simula a peça sem armadura transversal e o outro lado com a presença da armadura transversal, mas aqui foi utilizada uma armadura que era exatamente a armadura mínima. Então, o que eu fiz? Falei, cara, vou aplicar a expressão do ACI, porque a expressão do ACI de 2019 é a mais moderna que tem, inclui o efeito escala. Sabe o que eu obtive aqui? Tive que a força de cisalhamento que levava essa peça à ruptura era inferior à reação de apoio devido ao peso próprio. Óbvio que estava furada, porque se a peça for construída e está lá de pé, é óbvio que você não pode ter essa carga máxima de ruína, ou seja, está na cara que isso está furado. Então, aquele lambda S acabou penalizando demais a resistência da peça. Tá? E aqui você também tem uma taxa baixa de armadura. Então, está na cara que possivelmente, a gente não sabe, né? Mas os caras não são bobos. Talvez eles estejam justamente fazendo esse ensaio para demonstrar que a expressão que consta atualmente no ACI para efeito escala não encontra-se apropriada para casos específicos com armadura muito baixa. Então fizemos simulações também, isso daqui foi simulado por um aluno meu de mestrado, o engenheiro João Paulo, ele tem feito o estudo desse tipo de peças altas sem armadura e com armadura de cisalhamento, para tentar então capturar o efeito escala do ponto de vista numérico e tentar melhorar, eventualmente fazer uma proposta para 6118. E aqui, então, nós demos os nossos chutes, né? Chutamos que para o lado sem armadura de cisalhamento ela deve romper na faixa de 850 kN e para o lado com armadura de cisalhamento, que é o lado esquerdo, na faixa de 1.100 kN. Nós utilizamos aqui, basicamente, uma mistura de Modified Compression Field, que é a teoria do Collins, usamos o Athena e usamos o ACI 318. Então, o que a gente fez? Testamos várias hipóteses e, com base no bom senso, definimos o nosso chute, porque, como mencionado, é muito difícil de você acertar qual a carga que essa peça vai romper. Então, a tendência, a expectativa é que essa peça seja, então, ensaiada até o final do mês, e os americanos são ponta firme, devem lançar esse resultado, conforme prometido também, no fim do mês. Então, são concursos muito interessantes e resultados muito legais, que ajudam a gente a melhorar as normas e tomar cuidado com esse tipo de situação. Então, para fechar, deixamos aí o alerta de que temos que ficar atento no cisalhamento quando a gente tem uma altura pronunciada da seção transversal, ou seja, tem mais do que 1 metro, já começa a ficar esperto. Lajes, mais do que 40 centímetros, também já começa a ficar ligado. Se você tiver, então, baixa taxa de armadura longitudinal, é outro sinal de alerta, porque a resistência cai bastante. E isso pode piorar ainda mais se você tem concreto de alta resistência, ou seja, acima de 50 MPa, a coisa já pode começar a apertar ainda mais. A ausência de estribos, então, nem se fala, né? Recomendo que você... claro que nem todas as peças você vai conseguir colocar os estribos, né? Não vai dar para colocar, mas, de repente, por que não pensar na inclusão de fibras de aço? Pode ser uma alternativa em problemas maiores para você tentar costurar melhor e pelo menos evitar a fragilidade da ruptura frágil provocada por cisalhamento na ausência dos estribos. O tamanho do agregado, hoje em dia também a gente tem utilizado agregados com tamanhos menores. Então pensa bem, a brita 1 numa viga de 30 de altura, quando abre uma fissura é uma coisa, tem grande rugosidade. Agora imagine uma viga de 3 metros de altura, uma brita 1 quando abre a fissura. Então as fissuras normalmente são mais abertas. E aí o agregado já não vai ter tanta influência. Ou seja, acredita-se que o efeito pino é perdido com pequenas taxas de armadura longitudinal
E esse efeito do intertravamento de grãos também vai perdendo a sua influência em função do tamanho do agregado conforme você cresce demais a peça. Agora, uma outra corrente que existe é que possa existir problemas nos ensaios. Como a escala é muito absurda, existem pessoas que dizem que é difícil de segurar uma flexão lateral que pode ter. Esses ensaios, teoricamente, seguram na lateral para tentar evitar essa flexão lateral, mas realmente os ensaios eventualmente podem ter problema em função da grande escala. E, finalmente, sem dúvida alguma, esse tipo de situação, tendo-se em vista os tipos de estruturas que estão começando a surgir aqui no Brasil, esse é um assunto que certamente nós devemos discutir mais, fazer ensaios nas instituições, procurando, claro que já é difícil para a gente no Brasil ensaiar uma viga de 60, imagina ensaiar uma viga do porte que os caras ensaiam, né? Mas a gente pode pegar os resultados deles e simular numericamente, acho que isso daí a gente pode fazer. Podemos meter médias bielas, campos de tensão, enfim, apelar para o analítico, tentando calibrar em função dos poucos resultados experimentais e tentar colaborar de alguma maneira com essa discussão. E ficar de olho com o que os caras estão fazendo fora e ao menos dar um alerta que as expressões da norma não podem ser generalizadas para qualquer altura de elemento. Tá? Eu acho que isso é o fundamental. Espero que essa apresentação atinja mais pessoas, para as pessoas que usam hoje em dia os programas de maneira indiscriminada, tenham cuidados. Né? Ou seja, de repente pinta, o cara falou, não, vou fazer uma viga aqui com 3 metros de altura. Às vezes, dependendo da situação, você pode ter problemas. E, finalmente, para encerrar, eu agradeço à Unicamp, agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Estadual de Maringá, onde eu leciono e dou aulas no mestrado, aqui na Universidade Estadual de Maringá. Deixo aí também o meu Instagram, onde eu coloco várias publicações correlatas com engenharias de estruturas, e deixo também aqui o site da minha empresa, que é onde eu também faço meus projetos estruturais, as minhas consultorias, sempre procurando misturar o que a gente tem de mais avançado de ciência com a prática, porque efetivamente a boa teoria é aquela que sobrevive à prática. E esse tipo de teoria que nós falamos hoje é, sem dúvida alguma, um tipo de teoria que a gente tem que ficar atento, buscar saber mais, para que a gente não cometa algum deslize no futuro. Tá bom? Então, termino por aqui, volto a palavra para o Leandro e fico aí à disposição para eventuais perguntas. Deixa eu voltar aqui. Sim.
Pessoal, me ouve? Pessoal, tá me ouvindo ou não? Grande Varela, grande abraço. Ah, eu acho que sim, né? O que a gente tem que evitar é o colapso frágil, né? Você pega, por exemplo, o colapso frágil, por exemplo, numa laje alveolar, tudo bem, a gente não tem como fazer na laje alveolar no procedimento em que a gente tem a moldadeira, é complicado porque é um concreto seco, então não dá para jogar fibra. Mas em peças em que você tem o concreto plástico, por que não jogar, né? Eu acho que se você coloca um elemento que consegue costurar a fissura e evitar a ruptura frágil, e que também justifica-se do ponto de vista construtivo, muitas vezes é como você vai armar um monte de perna de estribo numa peça mais ampla, né? Agora, se você joga a fibra, é um material dentro de um contínuo, a coisa já fica melhor, né? Então, eu acredito que, claro que a gente tem o problema do custo, né? Mas quanto que custa uma vida, né? Então, eu acho que se começar realmente a ir para esse lado de começar peças altas, sem armadura de cisalhamento, pô, eu acho que a fibra tem que começar a ser utilizada, né? Não tem muito jeito. Ou a proteção, né? Você pode pôr a proteção também como uma alternativa também para você aumentar essa resistência ao cisalhamento nessas peças, né? Então, eu acho que a proteção também pode ser uma alternativa viável para você melhorar essa capacidade do cisalhamento e costurar melhor essa possibilidade maior que você tem em peças altas de você ter a ruptura da diagonal comprimida por tração transversal. Então, acho que a proteção também pode ser, talvez, até uma alternativa até mais interessante do que as fibras, em função do custo e do fato de que a gente já utiliza mais no dia a dia, é mais fácil de você empurrar essa solução do que você falar para o cara, ó, vamos meter um monte de fibra aqui. Então, a proteção, por si só, como é uma armadura que já tem que colocar mesmo na região tracionada, você pode colocar na região tracionada, diminuir a armadura passiva e usufruir da proteção para comprimir o elemento de maneira uniforme para melhorar essa capacidade ao cisalhamento. Então, talvez seja uma alternativa interessante, pelo menos num princípio, enquanto as fibras não barateiam, né? Não seja mais fácil de utilizar, né? No dia a dia. Tá, o Leandro está sem som, então eu vou servir aqui de tradutor para ele aqui. Ele diz que é para eu falar aqui que são fibras de aço que nós estamos aqui comentando. Tá, tá, o Leandro vai ler a pergunta do Gabriel aqui. Só um pouquinho, enquanto ele lê a pergunta, eu já repasso a pergunta e respondo.
A gente, então, o Daniel, o nome dele? Gabriel pergunta aí a respeito de como eu encaro esses concursos e onde que isso poderia aparecer no dia a dia. Eu penso assim, Gabriel, veja que no Brasil nós já usamos peças altas. Claro que não sem armadura de cisalhamento, mas pega aquele projeto brilhante do professor Mário Franco, que foi um projeto efetuado sobre uma casa dos bandeirantes em São Paulo, são 2 torres, e tem uma casa de bandeirantes que foi preservado com uma viga gigantesca que foi ali utilizada. Eu acho que uma das coisas que, infelizmente, né, quem sabe algum dia eu consiga conversar com alguém do escritório do professor Mário Franco, porque isso, infelizmente, eu não vou poder mais perguntar para ele presencialmente, mas a grande dúvida que eu sempre tive é, cara, como que você dimensionou aquela viga com aquela altura gigante, como que você levou em conta o efeito escala, como que você tratou o cortante naquela peça? É uma grande dúvida que eu tive, porque a escala da viga é uma coisa de outro planeta, é uma viga gigantesca, né? Então, realmente, essa peça, desde sempre, quando eu vi, me foi na hora, eu falei, cara, e o efeito escala, como será que foi considerado? Então, é uma dúvida que eu gostaria de realmente, alguém do escritório, o professor Mário Franco, algum dia poder trocar uma ideia e saber o que foi utilizado. Porque uma coisa é você conceber, fazer um ensaio, agora a outra é você colocar a peça lá para funcionar, né? Então, esse é um exemplo de uma peça de grande porte que foi executada e que, nitidamente, o efeito escala está ali presente, mas ela tem o quê? Alto nível de proteção. Então, esse alto nível de proteção, certamente, colabora para mitigar esses efeitos do efeito escala. Tá? Então, eu acredito que aí quem colaborou muito e deu a segurança necessária, sem dúvida alguma, foi o grande nível de proteção que a gente tem nessa peça. Mas, sem dúvida, é aquela conversa que realmente seria muito legal de ter, né? De saber. Então, complementando, a gente ainda pode ter essas peças que estão surgindo, grandes blocos, grandes radiers de grande altura, esse tipo de peça vai começar a se tornar cada vez mais frequente, né? O que a gente usa no dia a dia? É o que o Leandro é especialista, são as lajes lisas, né? Agora, isso já é difícil, né? A laje lisa já é difícil, ou seja, os modelos que a gente não são consensuais, o modelo que a gente tem na 6118 já é um modelo que, teoricamente, o Eurocode já tem um modelo da fissura fictícia, que já é uma coisa mais avançada, mas você precisa calcular a rotação da laje e tudo mais. Mas, ou seja, se o problema já é complexo para 30 centímetros de altura, você imagina para quando você joga 2 metros de altura, com uma teoria que, teoricamente, considera de maneira linear as coisas, no caso, especialmente das vigas, né, e da maneira que está a norma hoje. Então, é preocupante, porque as pessoas vão ampliando, e um fato muito legal que eu li naquele colapso da plataforma Sleipner é que é o seguinte, os caras acreditam que existe um gap, uma falta de diálogo entre uma geração e outra, que se uma geração não vem no puxa-orelha da próxima geração, a tendência é que surja um grande problema, a cada 30 anos surge um problema. E eu acho que nós estamos chegando nesse ponto, porque hoje nós temos uma geração que vem trabalhando direto no computador, que pesquisa pouco e que muitas vezes não conhece esses tipos de problema. Então, se eu chegar para um aluno meu, mesmo do mestrado, primeiro dia de aula, e falar, ó, calcula essa viga aqui com 5 metros de altura, o cara me dá armadura e não vai nem questionar, pô, mas não tem 5 metros, não tem efeito escala nesse negócio, não pode dar problema e tal. Então, eu acho que o papel dessa geração e deixar como herança, o bastão para as próximas, é dar esses toques para que não volte a acontecer novos problemas de ruptura frágil por cisalhamento. Eu venho há muito tempo criticando a laje alveolar, o pessoal fala que eu sou louco, que não tem nada a ver, que é seguro. Eu não ando em cima de laje alveolar, porque eu já tive muito problema, já vi muito problema. A laje alveolar não tem armadura de cisalhamento, meus amigos. Ou seja, se falhou a cordoalha, acabou a proteção, o cortante, pum, cortou e já era. Você está entendendo? Então, é uma peça feita de uma maneira moderna, mas com uma concepção lá do Freycinet de 1930. Então, temos que ter cuidado com essas peças. Tá? São peças extremamente sensíveis e se falhar, então, a proteção, você está dependendo do concreto para segurar a tração. Então, quando você estuda o método das bielas, muito tempo, como eu estudei e sei as minúcias, eu tenho medo, eu ando sobre as vigas. Depois que eu vi, pô, bem fabricadinha, aí eu ando em cima. Tá?
Agora, se o negócio já é crítico para 25 centímetros de altura, você imagina entrar num negócio que chega um pilar lá com 2.000 toneladas num bloco que tem, um radier que tem lá 3 metros de altura, com uma taxa de armadura longitudinal, que quando calculada em função do volume, dá uma taxa pequena. Com um concreto ainda de 50, 60 MPa, que fragiliza ainda mais o efeito escala. Então, aquele negócio, quanto mais você estuda, vai atrás, mais você liga os sinais de alerta e fica preocupado com as coisas que as pessoas podem fazer quando começam a trabalhar com ferramentas automáticas de cálculo, porque é um pacotão que está preparado e não vai dar o sinal de alerta. Tá? Então, acho que a função de quem está na academia, pesquisando, investigando, trazer esses assuntos para a norma, para os meios de debate, para os congressos, para poder melhorar a situação. Aproveita aqui também o meu grande amigo, aí, o Daniel Miranda, um dos grandes nomes aí do Método das Bielas, me mandou aqui no WhatsApp, dizendo que não conseguia escrever no chat. Grande abraço, Daniel, parabéns aí pelo seu livro. E pedir para o pessoal aí comprar o livro do Daniel, um livro fantástico que saiu do Método das Bielas, aí pela... como que é o nome? Oficina do Texto, né? Oficina do Texto. O Leandro também está mandando um abraço aí também para o Daniel também. O Leandro vai fazer outra pergunta aqui, vai fazer a pergunta do Varela agora aqui. Então, aqui está sendo feito um comentário do Varela, que essa viga calculada pelo professor Mário Franco tinha quanto, Leandro? 2,5 por 6 metros de altura. E tinha uma armadura de cisalhamento bem carregada, de acordo com o Varela. Legal, Varela. Obrigado aí por esse informe aí em relação à armadura de cisalhamento. Sem falar que também tinha muita armadura também de proteção, né? Mas olha o tamanho da viga, pô. 6 metros cara, é absurdo, cara. Então, pô, Mário Franco era outro nível, né, cara? Estamos falando de um dos caras que foi um dos maiores calculistas do Brasil, né? Então, é óbvio que ele conhecia todo esse papo, efeito escala, e é claro que isso foi projetado tomando todos os cuidados necessários, tanto é que mesmo a despeito da proteção que foi utilizada, o Varela nos traz a notícia aí que muita armadura de cisalhamento foi utilizada, né? Então, certamente ele estava atento com o efeito escala, ou seja, aumentou muito a altura, saiu de uma escala fora das nossas viguinhas formiga, a coisa começa a ficar com a resistência bem mais para baixo do que você espera, né? Tá. O Leandro, então, está falando como está com problema de sono, nós vamos partir para o sorteio logo aqui, então, e ele vai fazer o sorteio. Você vai fazer o que, Leandro? Vai compartilhar a tela? Então, ele vai compartilhar a tela aqui e vai proceder ao sorteio, então, aí dos exemplares do livro. O livro também do grande Aliô, grande também Aliô, um dos caras aí, pô, admiráveis dentro aí dessa geração mais nova, né? A geração entre os quarentões e os cinquentões, né? Um trabalho excepcional na 6118. E também o livro do professor Xuxi também, que um grande abraço também, outro profissional que também, a cada 15 dias, aí nós nos encontramos também para o livro do Ibracon, que a gente está fazendo lá um capítulo em relação aos blocos de fundação, parte de fundações. Então, ele vai fazer o sorteio aqui, ele tem os nomes aqui. Tá, então ele tem do número 2 ao número 39 aí na tela, está sendo aparecido. Então ele vai sortear um número entre o 2 e o 39. O primeiro livro vai ser o meu livro, então, Em Frente ao Buriti, Reflexões do Engenho de Estruturas, para você, então, romantizar a sua profissão e ver o quanto a nossa profissão é emocionante e apaixonante. Então, esse livro vai para quem, Leandro? Vamos ver aqui o sorteio. Ele vai sortear aqui, vai para o número 16. Então, o número 16 vai para Felipe de Amorim Santos. Tá? Você tem ele cadastrado aí, né, Leandro? Tá. Então, vamos sortear o livro do Aliô agora. Então, agora o livro do Aliô, um livro fantástico sobre
toda a parte de análise estrutural, né, contemplando a estrutura de concreto. Esse livro vai para número 2, o primeiro nome da lista aí. Andréa Romero Anton, aluno de doutorado. Então, o livro do Aliô é para a Andréa. E, finalmente, o livro do professor Schust. Então, o livro do professor Schust vai para número 23. Número 23, Silvino. Silvino Cabe. Então, livro do professor Schust. Então, temos aí os livros sorteados. Então, Felipe Amorim, Silvino Cabe e André Fanton. Então é isso. Sorteados os livros. Parabéns aí aos vencedores. Estão com sorte, né? Agradecemos aí a todos que acompanharam. Meu muito obrigado por terem aí cedido o tempo de sua atenção. Dou também meus agradecimentos em nome do Leandro também, que foi bloqueado. Ó, o Leandro pediu para sortear outro livro meu aqui. Ele disse que paga o livro aqui. Ó. O Leandro está empolgado. Então, vamos sortear outro livro meu, então. Ele disse que como deu pau no som é para compensar aí o pau que teve no som. Então, vamos sortear mais uma cópia do meu livro aí. Então, manda bala aí, Leandro. Calma aí, mostra a tela aí para o pessoal ver o processo, senão fica. Tem que mostrar o processo aí de sorteio, né? Então vamos lá. Então vamos mais uma cópia do livro. 2 ao 38, né? 39. Isso. Então vai para número 37. 37, quem levou em frente ao Buriti vai ser Tânia. Tânia Delvecchio da Silva. Beleza. Então, parabéns a todos os felizardos aí que ganharam o livro. O livro é sempre um bom prêmio de se ganhar, né, Leandro? Leandro está sem comunicação aí, deu um problema. O Zuckerberg sacaneou o Leandro hoje. Quem que é o dono do YouTube? Eu não sei quem é o dono do YouTube. Sacanearam o Leandro. É o Google, né? Então tá certo, gente. Grande abraço a todos vocês. Valeu, obrigado. Nos vemos na próxima.